Bom dia, internautas. Novamente, José Antônio Porcino com o programa Caminhos de Sucesso aqui na Clique TV, iniciando agora com um convidado que resolve a vida de todo mundo. Eu estou aqui com o Davi Pinto, o diretor, presidente, o criador da Doutor Resolve e do Instituto de Educação também, não é? Davi, muito bom dia. Deixa eu só me situar. Já entrou outro programa ou ainda estamos nós no ar? Obrigado. Bom, voltando então, nós estamos com o Davi Pinto. O Davi Pinto, ele é um empresário inovador, um homem cheio de ideias. Davi, muito bom dia, obrigado por ter vindo aqui. Bom dia, de São José do Rio Preto até São Paulo para vir até o nosso programa. É um prazer estar aqui no seu programa, falando com os teus telespectadores, contando um pouco da trajetória da Doutor Resolve, do Instituto da Construção, que fazem parte do Grupo Resolve Franchise. É uma holding hoje com mais de 550 franquias no Brasil e, novamente, é um grande prazer estar aqui contigo. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço você ter viajado exclusivamente para participar do nosso programa. Bom, eu vou usar o meu Power Prompter, ok? Então vocês já estão acostumados que eu dou uma lida, para dar um briefing de o que vem a ser, quem vem a ser Davi Pinto, o que vem a ser a empresa que ele dirige hoje. O Davi Pinto, ele é o criador, diretor-presidente do Grupo Resolve Franchising. Nós vamos mostrar com detalhes o que vem a ser esse grupo no programa. Detém duas marcas, Doutor Resolve e Instituto da Construção. Ambas as marcas são líderes nos seus setores, uma na área de reforma em imóveis e outra na formação de mão de obra, porque pegar o camarada aí, eu entendo de colocar um tijolo, isso acabou no Brasil, já não é época disso daí. Como o pessoal diz no interior, tem muito meia colher, né? Exatamente, meia colher não tem mais espaço aqui, né? O que existe realmente é gente qualificada e gente com capacidade de fazer o trabalho. O Davi é reconhecido no meio empresarial por uma extrema habilidade em gestão, e vocês vão ver por quê. É um crescimento ótimo, é uma das franquias, se não a franquia que mais tem crescido nos últimos anos. Nós fomos eleitos pela ABF, a Doutor Resolve, em 2011, a franquia que mais cresceu no Brasil. Ganhamos destaque por conta desse crescimento em várias revistas, né? Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, Revista Exame, PME. Tem bastante coisa para mostrar para vocês, a gente trouxe bastante material. Você é formado pela Uniub também e tem 27 anos a empresa, e você tem? Opa! E como é que é? Quem tem 27 anos aí? Eu tenho 27 anos e a empresa tem 2 anos apenas. Okay. Somos considerados ainda, o pessoal... Vou matar o cara que me escreveu isso aqui. O pessoal brinca que ainda é uma startup, né? Tá iniciando, a gente está iniciando, mas já com um histórico bastante positivo. A Doutor Resolve hoje emprega mais de 10 mil colaboradores diretos. A gente realiza alguns milhares de atendimentos por mês, prestando serviços de reparos e reformas. Todo mundo acha que precisa chamar um pedreiro, um eletricista, um pintor, um encanador. E tem dificuldade de encontrar essa mão de obra, acaba pedindo referência para um, referência para outro. Na verdade, aconteceu essa situação, já entrando um pouco aí no bate-papo, né? Aconteceu essa situação comigo, eu precisei chamar um profissional desse no meu apartamento. Eu sou obrigado, eu fiz 3 coisas ao mesmo tempo que eu não recomendo para ninguém, ao mesmo tempo. E é reformar um imóvel, abrir uma empresa e me casar. Então, 3 coisas ao mesmo tempo que, olha... foram muito proveitosas, positivas, mas deu muita dor de cabeça, viu, no início. Foi por isso que você radicalizou e decidiu montar a franquia? Foi. A Doutor Resolve surgiu desse problema. Eu atuava como executivo no mercado de franquias, e aí a empresa onde eu trabalhava foi vendida em 2010,
É uma franquia de sorvetes? Não, essa era uma franquia de cursos profissionalizantes. Ah, ok. Isso. O que aconteceu primeiro na tua vida? A empresa trabalhar na franquia de curso profissionalizante que te deu conhecimentos do segmento de franquia? Sim. Ou já o trabalho na franquia de sorvetes? A franquia de cursos profissionalizantes, ela foi onde eu fiquei mais tempo, né? Eu desenvolvi quase 10 anos. Eu comecei muito jovem nessa empresa, como office boy, fazendo de tudo um pouco. E aí fui galgando as oportunidades dentro dessa companhia. Depois surgiu a oportunidade de desenvolver um trabalho nessa empresa de sorvetes. Essa foi muito rápido, foi pouco menos de 6 meses. E aí em 2010, nesse processo de mudança, a empresa em que eu trabalhava por mais tempo foi vendido. Nessa outra companhia, realizando algum trabalho de forma muito ainda experimental, né? A gente estava num processo embrionário por volta de 6 meses, e depois aí eu decidi seguir carreira solo, voo solo, e culminou em agosto de 2010, 3 de agosto de 2010, a data da inauguração da Dr. Resolve. Foi quando então a gente começou o trabalho, a desenvolver o trabalho da Dr. Resolve. Conta um pouquinho como foi essa montagem da empresa, porque você já nos falou, né? Você fez 3 coisas ao mesmo tempo que você não recomenda para ninguém. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, não. Claro, eu tenho vai 34 anos de casado. Não vai falar para o pessoal não casar aqui, pelo amor de Deus. Por favor, casa, gente. A gente precisa de mão de obra no futuro. Vamos botar o tempo. Você foi fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, né? Sim. E claro, se viu em palpos e aranha. Mas é incrível como essa necessidade que você teve vislumbrou na sua visão de empreendedor uma oportunidade excelente de negócio. Pois foi quando você resolveu fazer a Dr. Resolve. Como foi? Você foi colocar o prego na parede ou você foi criar estrutura para poder fazer isso e atender rápido? A minha formação é administração de empresas. Eu não sei botar um quadro, pendurar um varal. Ou não sabia até então, porque agora a gente começa a pegar uma noção de como fazer. A pegar um pouco o jeito da coisa. E aí, quando a gente começou a desenvolver o trabalho, eu chamei o meu sogro, que é engenheiro elétrico. Aí a vantagem de ter casado. Eu acho que a gente tem que acabar envolvendo aí a família. Eu costumo dizer que empresas familiares dão muito certo. Até para os nossos franqueados, né? Que a Dr. Resolve é o emprego da família. As grandes empresas, as grandes companhias são familiares ou foram familiares. Dá para citar inúmeras que começaram com família e chegaram onde chegaram. Depois de um certo tempo, naturalmente há uma profissionalização. Mas é o caso da Dr. Resolve. A gente começou com a família. Eu chamei o meu sogro para me auxiliar nessa parte técnica. E aí a gente começou a atender lá em São José do Rio Preto, onde fica a nossa sede, a nossa matriz, com uma unidade piloto da Dr. Resolve. Foi um sucesso. Como eu já vinha do mercado de franquias, a gente também já decidiu implementar esse modelo de franquia, porque eu sabia que eu seria rapidamente copiado, a gente teria um assédio de muitas pessoas, tanto que hoje a Dr. Resolve é o sucesso que é e tem muitos plágios, tem muitas pessoas que nos copiam, enfim. Então, mas na época eu acabei decidindo rapidamente lançar o modelo de franquia. Então a gente começou efetivamente o franchise da Dr. Resolve em novembro, dezembro de 2010. Então a empresa efetivamente de franchising tem menos de 2 anos. E chegamos a esse patamar. Mas como conceito, como trabalho teu, mental, de criar tudo, qual é o tempo total? Olha, do início, né, eu já estava nesse processo de avaliação desde o início de 2010, praticamente uns 6 meses, aproximadamente. Tá? Mas é que o modelo de negócio da Dr. Resolve ele é extremamente simplificado. É uma franquia de prestação de serviço, onde tem um franqueado, que é o gestor do negócio, e ele precisa contratar os técnicos, que recebem um banho de loja, recebem um treinamento bastante completo da nossa franqueadora, e realizam os serviços que todo mundo precisa em casa. Né? E aí então o modelo de negócio ele permitiu esse crescimento acelerado. É diferente, por exemplo, de você lançar uma franquia de indústria. Imagine que você tem que fazer um piloto,
implementar uma série de coisas, acaba exigindo, melhor dizendo, um tempo maior. Eu fiz essa pergunta para você porque eu trabalhei com desenvolvimento de franquia e redistribuição no exterior. Okay. E cada vez que a gente chegava num país para começar a desenvolver esse tipo de trabalho, nós estávamos falando de 2 anos no mínimo, para poder conceitualizar, poder ver a forma, a roupa, layout, onde fica quem e tal, para lançar. Até chegar o momento de abrir as portas e colocar para o público eram 2 anos praticamente, para a gente poder ter tudo pronto, como queria. Vai ficar sem vender esses 2 anos? Não, você vai transformando a rede que existia nessa nova cara. Isso está passando com a Shell agora e com a AESO. Não tem nada a ver com a sua área, eu estou citando os nomes, né? Mas uma está saindo do mercado, a outra está entrando. Então é um trabalho de transformação, de investimento, de roupagem muito grande. Vamos ver num vídeo que ele trouxe o que vem a ser a empresa dele, como está hoje em São José do Rio Preto. Depois a gente volta a falar um pouquinho. Combinado. Então, Davi, o que nós vimos no vídeo? A estrutura, nós vimos a casa matriz, quantos funcionários vocês têm trabalhando diretamente com você? Começou com 3, né? Começou com 3 funcionários, era eu, mais o nosso diretor de expansão, que hoje é o diretor de expansão, operações, né, e uma secretária, num espaço de pouco mais de 30 metros quadrados. Hoje as nossas instalações que vocês viram aí no vídeo ficam em São José do Rio Preto, a nossa matriz. A gente deve ter por volta de 1.000 metros quadrados, são um pouco mais de 100 colaboradores diretos, trabalham nas empresas do grupo, tanto dando suporte para a Dr. Resolve, quanto o Instituto da Construção, que é uma outra marca que a gente vai falar daqui a pouco. E nas franquias da Dr. Resolve, a gente emprega mais de 10.000 colaboradores diretos, entre pedreiros, eletricistas, pintores, encanadores, esses profissionais que prestam serviço realmente na ponta aí para o consumidor final, que chama Dr. Resolve. E falando nessa capacidade de dar emprego, de abrir acesso a todo mundo a ter um emprego decente e com capacidade e qualificação profissional, eu estava lendo que a ABF fez um comentário em alguns dos estudos que eles realizaram, que em 10 anos, de 600 microfranquias passaram para mais de 2.000 microfranquias. Qual é a tua projeção, como empreendedor, como empresário, de crescimento para os próximos 10 anos hoje? Olha, realmente o setor do franchise cresce a passos largos. A gente vive uma expansão nunca antes vista no Brasil, parafraseando aí o nosso amigo Lula, né, que sempre falava isso, nunca antes no Brasil. A tendência é que continue. A gente fechou, o setor do franchise fechou 2 dígitos o ano passado de crescimento, deve fechar com mais de 2 dígitos esse ano também.
Se você pensar, nós estamos falando de 16, 17% de crescimento, são 2 Chinas. Então o franchising representa 2 Chinas, 2 países em número de crescimento, e se a gente olhar em percentual, né? E se compararmos com o PIB nosso, então, que é de 1 dígito e está indo para baixo? Então realmente tem uma demanda muito ainda pela frente. Eu acredito que as maiores vão se consolidar cada vez mais. Eu acho que em cada setor, redes como a Dr. Resolve, com mais de 500 franquias, se você pegar outras redes de idiomas, de curso profissionalizante, alimentação, existirão os players principais, né? E há espaço para todo mundo. Eu acho que o franchise é muito democrático. Você fez um comentário agora comparando os segmentos de franquias na área de atuação. Agora, se a gente comparar a microfranquia contra a franquia tradicional, que é aquela que necessita de investimento muito alto, qual é a tua projeção de crescimento da microfranquia comparando com as outras franquias no mercado? Okay. Crescimento muito maior? Muito maior. A nossa meta hoje é chegar em 2015 a mais de 2.000 unidades franqueadas. Não necessariamente só com a Dr. Resolve, porque tem alguns desmembramentos. O negócio tomou uma proporção tão grande que a gente está vislumbrando aí, visualizando novas marcas para 2013. Não adianta me perguntar o que é que eu não falo. Ele está falando assim, não adianta perguntar o que é, porque não é o que ele falou. Estamos vislumbrando 2 marcas, a cara do repórter aqui já, né? Quais são as 2 marcas de 2 áreas. Não adianta perguntar, não vou falar. Senão você não me convida mais para vir no programa. É uma chance de eu trazê-lo aqui em 2013, não tem problema. Eu vou tentar arrancar isso dele durante os 2 meses. Então tem a perspectiva é muito grande. Esses dias eu estava lendo uma informação que o franchise nos Estados Unidos representa por volta de 20% do PIB nacional. Olha que importância tem o franchise lá fora. Com mais de 20 mil marcas. Você está falando em 2.000 marcas aqui, nos Estados Unidos é mais de 20 mil marcas. E hoje o franchising representa do PIB nacional brasileiro menos de 3%. Então, quer dizer, de menos 2 alguma coisa para 20% dos Estados Unidos. Então nós estamos, claro que os Estados Unidos é um país tido como de primeiro mundo, né? Ainda que em crise, mas a renda per capita é muito maior que o Brasil, mas observe que a gente tem um caminho muito grande aí pela frente. Eu tive com a Cristina Franco aqui no programa, uns 2 meses atrás, e ela comentou que apesar desses dados de quantidade de franquias e crescimento comparativo entre Estados Unidos e Brasil, o segmento de franquia no Brasil é o que mais cresce no mundo, comparando relativamente com os outros países, né? Sim. E que é quem tem a estrutura de franchising mais forte. É bem provável que sim, porque você imagina que a própria Dr. Resolve, nós inauguramos 352 lojas em 2011. Fomos destaque aí em toda a mídia pelo crescimento, né, vertiginoso. Isso prova que realmente nós temos um mercado de franchise muito aquecido. Se o empreendedor tiver uma operação bem formatada, que favoreça o franqueado, eu sempre digo que a relação tem que ser ganha-ganha, né, e não é demagogia não. O franqueado tem que ganhar dinheiro na operação, tem que estar feliz para que a rede cresça. Esse comentário me leva a uma pergunta. Qual é o perfil, então, de um candidato a franqueado da Dr. Resolve? O investidor, a gente chama de investidor a pessoa que se interessa em comprar na franquia Dr. Resolve, ele tem que entender que ele está comprando um emprego. O Dr. Resolve é um emprego da família, então ele vai ter que operar a franquia. Diferente de repente outros modelos de franquias em que a pessoa trabalha, ela já tem uma carreira executiva e ela investe e coloca alguém para tocar. Na Dr. Resolve isso não funciona. Ele tem que desenvolver um trabalho, ele vai receber todo o know-how, todo o treinamento. A gente tem software de gestão para auxiliá-lo. E o perfil realmente é de quem está buscando desenvolver um trabalho, um emprego. Geralmente é o seu primeiro negócio, né? Os franqueados que nos procuram vêm com uma carreira executiva e querem migrar, querem ser patrão, querem virar patrão. É interessante, vem de uma carreira executiva, quer ser patrão e está trabalhando no setor de construção que necessita de um conhecimento específico para trabalhar na área.
esse que é investidor e quer mudar o ramo e ser patrão dele mesmo, e ter um negócio que o doutor resolve, ele tem que ter uma capacidade de gestão muito grande. Esse conhecimento de gestão vocês passam para ele, porque ele vai ter que trabalhar com a mão de obra especializada. Como é que vocês ensinam ele a aliar isso daí? Porque ele tem que entender o que o cara está fazendo para que o custo dele seja baixo também. Exatamente. Como vocês trabalham nessa parte? Porceno, não há necessidade do franqueado ter conhecimento profundo em construção civil, em gestão. Minha formação é outra, minha formação acadêmica é na área jurídica, minha formação é na área de letras. E o que o investidor franqueado tem que se conscientizar é que ele está comprando um trabalho. Então ele tem que desenvolver as ações que a franqueadora vai orientá-lo. Então ele recebe um treinamento de uma semana, segunda a sexta ele vai lá para São José do Rio Preto, onde fica a nossa sede, o vídeo que nós assistimos há pouco. Ele vai para a unidade própria nossa, que a gente tem uma operação própria, uma piloto, onde ele vai fazer um test drive da franquia, ele vai botar a mão na massa mesmo. Desde precificar o serviço, a coordenação ali de campo com os técnicos, a gestão administrativa financeira, tem uma pauta, tem um dia inteiro do treinamento que é voltada só para a gestão administrativa financeira. Vocês têm um software específico, software que bastante passam completo. Ele, e vocês podem também fazer um acompanhamento de como está a gestão dele, né? Porque senão ele acaba afundando se não tiver uma boa capacidade de gestão financeira. Pode ter certeza que a gente acompanha de perto, todo mês nós fazemos encontros regionais com esses franqueados. Então a gente olha nos olhos de toda a rede uma vez por mês. Isso é um fator muito importante porque algumas redes crescem, colocam muitos franqueados para trabalhar, mas tem muitas reclamações de falta de suporte. Você regionalizou a sua franquia a nível de estados. Sim. E como funciona isso dentro do estado? É a nível de cidade, dentro da cidade você não abre próximos. Um franqueado, por exemplo, em São Paulo, que está na Lapa, você não abre um na Pompeia. Você dá uma área limite para ele trabalhar ou a área livre? Não, a gente dá uma área limite. Tá? Hoje na Dr. Resolve é uma franquia para cada 100 mil habitantes, aproximadamente. Tá? Então a gente faz esse mapeamento. Por que 100 mil habitantes? Geralmente, cada residência tem aí 3, 4 moradores. Então se você pegar 100 mil moradores dividido por 4, são 25 mil imóveis. Com 25 mil imóveis, ele tem um potencial de mercado muito grande. E há uma estimativa que pelo menos uma vez por ano o imóvel requer algum tipo de manutenção, né? Desde um pequeno reparo, troca de um chuveiro, troca de uma lâmpada. Então ele tem um universo de 25 mil residências, fora o universo de empresas imobiliárias que ele pode fazer parceria. Tem muito campo. Esse mês nós estamos com uma campanha muito bacana no programa da Eliana do SBT, está atingindo índices de audiência fantásticos em algumas praças, como Rio de Janeiro, por exemplo, ela fica em primeiro lugar no Ibope. São Paulo, pau a pau ali com a primeira colocada. E a gente está lançando uma campanha que é a limpeza de caixa d'água. Olha que campanha interessante. Tem inclusive um viés na área de saúde pública. Porque eu não sei você, mas faz quanto tempo que você não limpa a tua caixa d'água? Eu moro em um edifício, na hora que você falou precisa de manutenção, você percebeu que eu comecei a rir aqui do lado. Né? E eu comecei a rir porque ontem foi um dia de limpeza de caixa d'água lá no prédio, né? E além deles deixarem a gente sem água, eu falei, pô, coisa arcaica, vai limpar a caixa d'água do prédio e todo mundo fica sem água nenhuma. Foi aí onde eu percebi, na hora que liberaram, quais eram os pontos em casa que estavam com problema. Eu precisei trocar uma torneira. Imagina eu trocando uma torneira, eu não entendo nada disso. Doutor Resolve por si. Mas no ato, como eu sabia que você vinha para cá, no ato eu já fui, já procurei, chamei o camarada. Ele chegou em casa às 4 da tarde, 4h45, 5 da tarde, estava tudo pronto, tudo resolvido, foi embora. E a coisa estava. Essa é uma característica. Ótima. Não é merchan, hein? Não é merchan, foi um não fato combinamos, que hein? Exatamente. Não sabia disso. Agora, vamos passar um outro vídeo que vamos você
que você, logo depois do comercial, meu técnico está dizendo que eu vou passar o outro vídeo. Aqui, como é ao vivo, é assim. A gente faz assim para ele, ó. Sim, senhor. Então vamos para o comercial, a gente já volta, antes que ele nos mate. Tá bom. São Paulo, mais de 11 milhões de moradores na maior cidade do país. É aqui o lugar que eu escolhi para viver e ser feliz. Pensando na vida da gente, na família da gente, pensei em uma casa. Vamos construir uma casa. A casa da Olga. Minha casa reproduz os principais ambientes de uma típica casa brasileira. Sala de estar, sala de jantar, quarto de casal, quarto de criança e adolescente, copa, cozinha, área de serviço, área de trabalho e estudo, jardim. A casa da Olga é uma atração completa com foco no dia a dia da família brasileira. Quero receber você também nesta minha casa, com certeza. Bom, agora o nosso colega da técnica nos autorizou a retornar, já passamos os nossos comerciais, din-din, é sempre bom. Estamos aqui, para quem está acessando agora o site, com o Davi Pinto, o criador, fundador e o diretor-presidente do grupo Resolve Franchising. E nós tínhamos prometido passar um vídeo, vamos entrar direto com o vídeo para depois conversar com ele.
sabe aquele probleminha na parte elétrica, no cano na cozinha ou no chuveiro que a gente fica adiando para consertar? Eu sei como é. Ou ainda pior, né? Quem já não chamou um eletricista ou um encanador e de repente fica na mão, não é? Tem problemas que ficam meses esperando reparo porque a gente não sabe consertar ou não conhece ninguém que possa fazer o serviço direito, né? Pois é por isso que a gente está aqui. Se você precisa de ajuda com reparos domésticos, né? Pequenos reparos domésticos, presta atenção nesse vídeo aí, quer ver? Rodou. No site Dr. Resolve, liguei, fui muito bem atendida. No prazo de 1 hora, eles já estavam aqui para realizar o serviço. Era a troca de uma luminária na cozinha. Inclusive, veio faltando uma peça do fabricante, mas nem por isso eles deixaram de realizar o serviço. Se preocuparam com a limpeza, para não fazer sujeira dentro de casa. E eu fiquei muito satisfeita com o trabalho realizado. Eu recomendo a todos que precisam de uma empresa séria e responsável, como a Dr. Resolve. Viu só? Caramba. Como é muito mais fácil a vida? Entra no site, encontre a Dr. Resolve mais próxima da sua casa, né, Loura? É isso aí, o site é o seguinte, ó, drresolve.com.br. Ótima dica essa, né? Dr. Resolve. Chamou, resolveu. E deixa tudo limpinho, é um Moleza. depoimento de uma consumidora mesmo, né? Muito Quem não tem legal. problema em casa, né? Essa é boa. Como vocês veem, o Louro José também teve uma pequena participação no nosso programa. Agora, Legal. Estamos chique, hein? Estamos chique. Louro, Estamos né? chique. Meu momento Louro José eu consegui repetir. Mas meus parabéns à colega Ana Maria Braga por esse excelente programa que ela tem. Agora vem uma pergunta que também o pessoal da técnica fez. Além de trocar luminária, além de fazer todos os trabalhos na construção civil, se a gente compra um móvel e a famosa empresa que nos vende e fala, olha, vamos te montar em 3 dias e não aparece há 2 meses, doutor resolve? Resolve. A gente atende essa linha de montagem, instalação de quadro, olho mágico, varal. Tem inclusive construtoras que terceirizam esse trabalho, que precisam entregar de repente o apartamento com esses acabamentos finais para Dr. Resolve. A gente atende bastante isso. Nós vamos falar daqui a pouquinho da dificuldade de mão de obra. Tem que consultar se a franquia possui esse prestador de serviço, tá? No nosso portfólio nós temos esse serviço, mas sabe aquele famoso asterisco, né? Consulte a franquia, consulte se tem disponibilidade. Temos que consultar porque cada cidade, cada franquia tem uma gama de profissionais. A Folha de São Paulo, no dia 9 de setembro, fez uma reportagem a respeito dos pedreiros, carpinteiros, todo esse pessoal de construção civil que está se cadastrando em site da internet para oferecer serviço também. Ok. E eu vi um comentário seu sobre essa reportagem, também falando sobre a característica do trabalho de vocês. Agora uma pergunta, esse pessoal que não vem com uma preparação como a que vocês dão para os seus franqueadores, continua, mesmo na internet a gente tem que saber se ele é um cara bom, se o amigo já fez, tem que ter referência. É diferente de trabalhar com uma marca, né? Qual é o seu comentário? O que você pode orientar meu internauta a fazer? Porque a internet hoje diz tudo, Sim. mas às vezes não fala nada. Inclusive, nós participamos dessa matéria, fomos ouvidos pela Folha de São Paulo. Hoje a Dr. Resolve tem mais de 10 mil colaboradores diretos e esses colaboradores estão ligados a um franqueado. Então, quando o cliente entra no site drresolve.com.br, ele encontra hoje o maior portfólio de prestadores de serviços, mas que estão numa base de franqueados, que tem uma empresa aberta, que tem o CNPJ, tem o telefone, faz um pós-venda, emite nota fiscal, dá garantia do serviço, né, tem todo o acompanhamento da franqueadora, então o cliente pode entrar com tranquilidade, sem medo, que vai contratar um profissional. Falando aí de sites que cadastram profissionais, eu acho que a gente deve incentivar, né, eu acho que faz parte, essa concorrência é sadia, inclusive a Dr. Resolve, junto com o Buscapé, do meu amigo Romero Rodrigues, um abraço, Romero, que criou esse site, o recomind.net. Aliás, fica uma dica aí, recomind.net, de recomendação, que é isso mesmo que você citou agora. A internet ela está virando um boca a boca virtual, né? As pessoas, para o bem ou para o mal, se você presta um bom serviço, muitas pessoas vão te elogiar, e um mau serviço também, tá aí sites como Reclame Aqui que não me deixa mentir.
E nós fechamos essa parceria com o Recomide.net. Na área da construção civil, só o Dr. Resolve que atende, porque nós temos essa capilaridade, nós temos essa quantidade de colaboradores, 10 mil funcionários, que estão ligados a uma franquia e que para o site é muito vantajoso ter uma empresa como a Dr. Resolve, porque traz segurança para o cliente. Exatamente, porque muitas vezes o camarada está trabalhando, aconteceu um problema, a dona de casa aconteceu um problema, está perto da hora de buscar o filho na escola, uma coisa, não tem tempo de ficar perguntando para terceiros como foi o trabalho daquele profissional. Exatamente. Então vai num local. E o nosso caso, o Dr. Resolve, a gente faz toda a análise, nós não contratamos profissionais que tenham problemas, a gente avalia até a gente brinca até a 7ª geração dele, a gente vai a fundo mesmo, inclusive com antecedentes criminais, serviços. Ele hoje passa por um treinamento completo, nós vamos falar daqui a pouquinho do Instituto da Construção. Então, para realmente ele estar preparado para poder atender com qualidade o cliente final. Antes de entrar diretamente no tema do Instituto, eu gostaria de ter uma noção, dar uma noção para o meu internauta, que é qual é a possibilidade de ganho. Porque o salário médio, né, quem trabalha na área de construção e é assalariado, está em torno de R$ 1.200, né, segundo o Ministério de Trabalho, na média. O rendimento médio de quem trabalha com o famoso bico não chega a isso, tá? Porque ele não tem a capacidade de ganho dele é bem menor, não tem segurança, ele depende de poder fazer o trabalho, muitas vezes faz as pressas para poder atender outro, para fazer o rendimento dele. Qual é a possibilidade de ganho de quem resolve ser um franqueado da Dr. Resolve? Bom, o investimento inicial parte de R$ 25 mil para cidades pequenas, tá? Até R$ 100 mil para cidades maiores. Tem franqueado hoje aí faturando 80, 100 mil reais por mês. Com uma margem quanto sobra para ele? De 20 a 30% líquido. Então, assim, mas a média nossa de faturamento é 30, 40 mil mês, tá? Calculando os 20% de líquido, que ele tanto pode guardar, reinvestir no negócio. A gente recomenda sempre, como gestor, de que desses 20% que sobra líquido, um tanto para você ter o seu salário líquido e outro tanto para reinvestir no negócio, porque ele só tende a crescer. Então, todo mundo precisa trocar uma torneira um dia, né? E na hora que não pode, na hora que não tem tempo para fazer isso daí. Agora, qualificação profissional é o que realmente manda na coisa. É a bola da vez. É a bola da vez. Nós precisamos nos voltar para isso. Exatamente. Como você resolveu essa situação? Contando um pouco do Instituto da Construção, na verdade ele nasceu novamente de um problema, uma dificuldade. Eu comentei que em 2011 nós inauguramos 352 lojas e eu tive que adiar a inauguração de muitas lojas do Dr. Resolve por falta de profissionais qualificados. Então precisava contratar um pedreiro, eletricista, pintor e não encontrava esses profissionais. Então novamente aquela velha história de fazer desse limão, vamos fazer uma limonada. Surgiu a ideia do Instituto para formar essa mão de obra para a Dr. Resolve. É uma franquia que atua na área de cursos profissionalizantes? Cursos profissionalizantes, isso. O Instituto da Construção é uma rede de escolas, é a primeira rede de escolas de cursos profissionalizantes para construção civil. Ela foi pensada para atender a Dr. Resolve, mas aí eu percebi que o mercado é muito grande e hoje a gente atende todas as empresas da construção civil. Porque eles têm necessidade de resolver isso daí. Desculpa o trocadilho, né? Tem necessidade de resolver isso daí. Agora, os cursos eles são feitos em um ambiente da escola, é necessário ter um prédio, ou vocês fazem um curso em loco, por exemplo, uma obra como a do estádio que vai inaugurar agora para a Copa do Mundo. Sim, né? E aqui no Itaquerão. Eu não costumo não falar Itaquerão, porque depois o coitado do meu amigo André Sanches não consegue vender o right names, né? Mas é o Itaquerão. Não. São dados cursos no local também? Como funciona isso? Não, funciona assim. O Instituto da Construção, um investimento na faixa de a partir de R$ 170 mil, tá? Ele monta uma escola, ele monta uma estrutura física, com salas de aula, com laboratório, com uma oficina técnica. Então a gente brinca que é o nosso canteirão, né? onde ele tem que botar a mão na massa. Então ele aprende o curso de pedreiro. Ele tem as aulas nos módulos fundamentais, que é primeiro socorros, organização financeira, meio ambiente. E depois ele vai botar a mão na massa mesmo, ele vai lá para a oficina técnica no fundo,
da escola para aprender a erguer uma parede, fazer a fundação. Ele vê, o curso é bastante completo. Hoje são 7 profissões que nós ensinamos no Instituto. O pedreiro assentador, o pedreiro azulejista, o eletricista, o pintor. Só fazendo uma correção, hoje a gente chama de instalador de alvenaria, não é mais o pedreiro. O instalador de alvenaria, inclusive, nós participamos de uma matéria no jornal Hoje, e depois no Jornal Nacional, acho até que nós vamos rodar aqui para o teu internauta. Logo em seguida essa pergunta nós vamos rodar. Porque realmente houve uma sofisticação aí da profissão, né? Hoje a tecnologia está muito evoluída. E o instalador de alvenaria, ele utiliza-se de muitas técnicas e ele vê isso no curso nosso. E só completando a quantidade de cursos, o instalador de alvenaria, o assentador, o azulejista, o eletricista, pintor, encanador, gesseiro, que é o gesso acartonado, e o mestre de obra. São 7 profissões. E nós estamos lançando agora a jardinagem e paisagismo, para atrair as mulheres ou pessoas que querem ter uma curtição, um hobby, e também o decoração de ambientes. Então nós vamos para mais 2 cursos para ampliar a grade aí. Você falou em mulher antes de eu pedir para o Mineirinho entrar o vídeo. Ainda não, Mineirinho, daqui a pouquinho. Antes dele entrar o vídeo, você falou de mulher. E eu vi no primeiro vídeo que você passou que tinha uma mulher chegando na casa também. Sim. Né? Qual é o percentual das mulheres colocando a mão na massa nesse setor de manutenção, na área de construção civil? Você já tem um parâmetro disso? Olha, é cada vez maior. Hoje, se a gente olhar da quantidade de alunos que nós temos, ainda é baixo, tá? Nós estamos falando na faixa de 20%, mas a tendência é aumentar cada vez mais, principalmente com o advento de tecnologias, né? O trabalho vai ficando mais tranquilo, mais leve. Hoje, um profissional, você falou mais ou menos a média. Por que a gente está atraindo tantos alunos? Na nossa unidade própria em Rio Preto, nós temos mais de 1.000 alunos matriculados, num período de menos de um ano, por conta dos altos ganhos. Tem mestre de obras hoje, no interior de São Paulo, ganhando R$10.000 por mês. Muito mais de alguém que sai da faculdade. Exatamente. Vamos então ser a sinceros. oportunidade é muito grande. E na matéria que nós vamos ver daqui a pouquinho no Jornal Nacional, fala exatamente sobre isso. Que houve um aumento no último ano de 9% na remuneração dos trabalhadores da construção civil. Vamos ver a matéria então? Vamos lá. Vamos lá. Eu consegui pegar o Mineirinho. E muitos brasileiros estão com dificuldade para contratar mão de obra especializada na hora de construir ou de reformar. No meio de tantos produtos, o consumidor até se atrapalha. Tem muita variedade e a gente fica confuso. É muita gente procurando material de construção e as vendas voltaram a crescer no mês passado. Subiu também o preço da mão de obra, 9% nos últimos 12 meses. Mas essa nem é a pior notícia para quem está construindo ou reformando. É difícil a mão de obra com qualidade, né? Sofia e Valdir ficaram 2 anos na concorrida fila do pedreiro de confiança. E a gente precisa ficar de olho porque sempre aparece um cunhado, um amigo que propõe um trabalho e quer levar ele embora. Já faz 6 meses que a arquiteta Ita tenta fazer um reparo no apartamento dela. Quando aparece um pintor, eu sempre transfiro para a obra de clientes, porque às vezes é mais importante atender o cliente do que ficando sempre atrás, né? Os trabalhadores da construção civil sempre foram formados dentro dos canteiros de obra. Agora, para acelerar o treinamento e multiplicar a capacidade de formação de novos profissionais, muitas empresas trouxeram os trabalhadores para a sala de aula. Construtoras e empreiteiras precisam dessa ajuda, mas muitos vieram por conta própria. E essas pessoas aprenderam com a escola da vida. Falta um diploma, falta uma certificação. José mal começou a aprender e já tem gente de olho nele. Eu estou aqui com expectativa, já fazendo meus clientes garantindo, falando, espera aí gente um pouco, eu estou chegando. Ok. Você viu? Ele falou, espera aí gente, eu estou chegando. É a demanda que está faltando trabalhadores para a construção civil. O franqueado, ele para ter acesso a todo esse treinamento, ele precisa também entrar numa espera ou ele tem já programação de cursos? Como funciona? Não só do Instituto, mas essa ligação entre os colaboradores da Doutor Resolve com o Instituto. Porque se você abriu para o outro mercado, sim, como está a ocupação desse timing no
teu calendário de curso? Então, todo mês a gente promove o treinamento de novos franqueados. Então, geralmente é início do mês. Agora, início de outubro, a gente tem já 2 turmas, tanto da Dr. Resolve e também do Instituto da Construção. Então, você não mistura? Não misturo. São treinamentos independentes, são empresas independentes, porque são business independentes, diferentes. E não existe a canibalização também? Não há. Quer dizer, um franqueado do Instituto da Construção, ele tem uma delimitação de área maior, é uma franquia para cada 200 mil habitantes, o investimento é maior, ele começa em 170, vai a 300 mil reais. Então é outro negócio. E o Instituto ele é muito importante ao longo da vida da Dr. Resolve e de outras marcas que poderão surgir para formar essa mão de obra, porque há uma dificuldade muito grande de qualquer empresa prestadora de serviço de ter profissionais de qualidade. Hoje, aliás, a solução para o Brasil está na qualificação, na formação dessas pessoas. Educação é um viés que, se cada vez mais a gente tiver o incentivo, tiver o apoio do governo para fomentar isso no mercado. O Instituto da Construção hoje é um grande parceiro das prefeituras no Brasil inteiro. Nós atendemos várias prefeituras que estão com projetos sociais e eles tratam cursos para os seus alunos, para a comunidade, melhor dizendo, dentro do Instituto da Construção. Então tem um viés social muito bacana. Eu sempre digo para os nossos franqueados do Instituto que é um negócio muito prazeroso, porque você tem a possibilidade de ganhar dinheiro, porque é um business, é um negócio, é franquia, a empresa ela foi feita para dar lucro, mas você tem a oportunidade de formar uma mão de obra, dar uma expectativa de vida. É um trabalho social. É um trabalho social, a gente tem vídeos, eu convido o teu internauta a acessar institutodaconstrução.com.br/blog, lá tem uma série de depoimentos de alunos que fizeram o curso no Instituto da Construção e mudaram de vida para melhor. Empregadas domésticas que estudaram no Instituto, ganham 4, 5 vezes mais. Porteiros que estavam infelizes. Você me deu a deixa agora para aquela pergunta gostosa que quando eu vejo oportunidades sempre me vem à mente. Os grandes eventos estão aí. É verdade. Copa o ano que vem, Copa daqui 2 anos, Olimpíadas, fora o mega eventos que tem em São Paulo, praticamente na região sudeste, Rio de Janeiro, que tem o Business Event, que é o pessoal que está, o turismo voltado para o business. Isso demanda uma mão de obra profissional muito grande na área de hotelaria, na área de restaurantes, na área de serviços, inclusive, de uma forma geral. Como o Instituto da Construção está se preparando para atender essa grande demanda, porque não é só construir o prédio e ter leito. Sim. Você tem que ter gente que atenda a isso. Vocês estão preparando cursos específicos? Você falou coração porque mora no seu coração. Mora no meu coração. Você falou um ponto que é importante, né? Esses eventos esportivos, o Brasil precisa se reestruturar, nossos portos, aeroportos, estradas, rodovias, a infraestrutura no Brasil de uma forma geral precisa ser adequada para os próximos anos. A população está envelhecendo com saúde, precisa ser construído novos espaços, a gente precisa realmente, existe uma estatística que nos próximos 10 anos o Brasil vai precisar de mais de 23 milhões de residências, porque a classe D vai virar C, a C vai virar B e a B a tendência é virar A. Quer dizer, então há uma evolução natural da classe social e o Instituto da Construção ele vem para formar essas profissões de base, essas profissões que botam a mão na massa, que a gente precisa no dia a dia para fazer o Brasil funcionar. Você já imaginou um país hoje sem pedreiro, sem eletricista, sem pintor, sem encanador, como outros prestadores de serviços que são muito importantes. E a construção civil, ela tem um viés, é o mercado que mais emprega hoje no Brasil. Carteira registrada, formalizada. Se você imaginar que não tinha então uma escola para atender esse mercado, né? Como que a gente podia viver, aí puxando a sardinha para o nosso lado, né? Sem o Instituto da Construção. São 3 milhões de trabalhadores hoje na construção civil que só o fato de ter uma escola para dar o certificado para essas pessoas já faria sentido ter uma rede como o Instituto da Construção. Entendi. E fora os trabalhadores que a gente quer trazer para esse mercado. Eu estava te falando que algumas pessoas estão migrando de profissão. A gente tem enfermeiras, pessoas empregadas domésticas, de qualquer profissão.
porteiros, pessoas que querem um crescimento profissional, não tem a possibilidade de ir para uma faculdade, não tem muito tempo para se profissionalizar. Ela vai no Instituto da Construção, encontra uma profissão rápida, a partir de 6 meses ela já tem uma profissão voltada para essa área, e mal ela acaba de se formar, ela já tem emprego garantido, que as construtoras estão nos procurando. Hoje a gente tem solicitações do Brasil inteiro, de vagas em aberto, então a demanda é muito grande, e eu convido o teu internauta para acessar o site do Instituto da Construção e conhecer mais detalhes da franquia. Porque, como eu disse, é muito prazeroso ter um negócio em que você pode ganhar dinheiro e ainda ajudar pessoas. Né? Ainda mostrar, abrir o horizonte, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Você vai ganhar um prêmio agora, né? Que prêmio é esse? De quem está dando o prêmio? Fala você mesmo sobre esse prêmio que você está ganhando. É um prazer. A gente falar, estou ganhando um prêmio... Não. Tem que falar mesmo, caramba. 27 anos, um empreendedor desse, que está construindo essa... eu não digo um império, mas está construindo essa base, não só de negócio, mas de inclusão social também, tem que ser reconhecido. Que prêmio é esse? Quem está dando o prêmio? Não, foi um prazer, inclusive, receber essa semana, voltando de viagem, recebi um e-mail do João Dória, do Lead Empreendedorismo. Nós vamos participar agora em novembro, e eu fui laureado como jovem empreendedor do ano pelo Lead Empreendedores. Então, para mim é uma satisfação muito grande ter o reconhecimento do João Dória, do Grupo Dória, do Lead Empreendedores, que é esse fórum que nós vamos participar, que, aliás, é muito importante. São 180 presidentes de empresas, empreendedores, que participam desse evento. Então, nós vamos estar reunidos aí com boa parte do PIB brasileiro, podendo contar um pouco da nossa história, da trajetória da Resolve Franchise, das duas marcas, e recebendo esse reconhecimento. Eu fico muito lisonjeado, muito feliz, porque receber esse reconhecimento do João Dória... Eu só tenho que te dar os parabéns por isso, porque com essa dinâmica dessa entrevista, com esse bate-papo, dá para perceber por que você chegou onde você chegou. Obrigado. Antes de encerrarmos o programa, já fomos avisados que o papo é tão gostoso que se o pessoal não levanta a plaquinha, a gente entra em desespero. Eu quero deixar aqui meu momento Fausto Silva, momentos dos abraços. Eu quero agradecer pela audiência que a gente tem recebido na Alemanha, principalmente Ingrid Matzke, David Lischnauer, Malu Paz, lá de Hannover, mandaram e-mail para a gente. Guten Tag para vocês. Fernando Proanho, presidente da TV Vision do Equador, graças Fernando. Vilma Borges, Vera Tabac, Carminha Ventura da ABIME, que também estiveram mandando e-mails e comentando os últimos programas que a gente tem, obrigado pela lembrança. Esporte, eu sou um cara que adora esporte, falamos do Itaquerão e tudo mais, Éder Luiz, Roberto Carmona, Henrique Guilherme, eu espero vocês aqui também, para a gente poder fazer um bate-bola nota 10 do meu amigo Éder Luiz, e não podia deixar de dar o meu abraço para a Mila Matias, que está no Nordeste fazendo uma consultoria de imagem e estilo. A vocês que têm mandado e-mails para a gente, aos outros que eu não consegui ler, é muita gente, tá? Mas muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar aí do outro lado do computador com a gente. Davi, eu sempre peço para o meu convidado deixar uma mensagem. Qual a sua mensagem para os meus internautas em 1 minuto? Bom, primeiro deixa eu te agradecer por estar aqui no teu programa. Para mim foi um prazer muito grande, contando um pouquinho da nossa trajetória. Se eu pudesse resumir em algumas palavras o que eu vivi e estou vivendo nesses últimos anos, é paixão, né? Muito sonho, eu acho que a gente tem que sonhar muito. Foco, acho que foco é tudo. Parece um pouco clichê, né, o que eu estou falando, mas sem foco, sonho, paixão e um pouco de teimosia. Eu acho que a gente tem que ser teimoso, teimar sempre, né? E antes de eu entrar nesse empreendimento, de abrir a Dr. Resolve, a gente sempre ouve alguns pessimistas: não faça isso aqui não falta, não vai dar certo, olha, cuidado. Então temos que ouvir sim conselhos, temos que estar atentos aos conselhos, mas siga a tua intuição, sonhe, planeje e faça, corra atrás. Aí você vai atingir o sucesso, com certeza. Ok. Davi, muito obrigado pela tua presença aqui no programa.
Meus queridos internautas, a gente volta sábado que vem com Caminhos de Sucesso. Nós vamos falar sobre gestão de mudanças com o Ayrton Carlini, e ele já esteve no programa, a pedidos está retornando, vai ser um programa muito interessante. A gente encontra-se novamente na semana que vem aqui na Clique TV Caminhos de Sucesso, comigo, José Antônio Cursino. Até lá, hein?